Senhores vereadores, voltamos ao início da segunda parte dessa nossa sessão legislativa, da nossa reunião ordinária. Estão em discussão as proposições avulsas. Senhor vereador Lidson Lenner, ainda temos aí discussão já agendada, por favor. Senhor presidente, a minha indicação de número 024 deste ano trata de uma situação que pode vir até ter a outras semelhantes no nosso município. Existe uma lei municipal que trata de redução de 50% das despesas de determinada pessoa, determinada residência, com o gasto com o SAAI em sua despesa com esgoto, com água, enfim, com as taxas no modo geral. E essa isenção parcial de conta, ela é restrita a unidades habitacionais até 50 metros quadrados. Eu enviei ao SAAI uma solicitação para uma determinada situação em que essa senhora tem seu filho autista, já, se eu não me engano, de maior, porém não pode responder por si, uma pessoa agressiva, uma pessoa que faz suas necessidades em qualquer lugar, no chão, na cozinha, e ela tem que dar, essa mãe tem que dar banho no seu filho, no mínimo 10 vezes ao dia, isso ela relata. E ela não pode trabalhar porque fica por conta desse seu filho. Ela tem várias contas já vencidas e não tem recurso para pagar. E apelou a esse vereador para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Enviei um ofício ao SAAI, e como a casa dela, que é do ex-marido dela, que deixou ela morar com o filho, tem mais de 50 metros quadrados, ela não enquadra nessa lei. Então, estou mandando para o Executivo, juntamente com a jurídica do SAAI, para que analise casos como estes, para que possam se enquadrar nessa lei. A casa, que não é dela, é um problema jurídico, que ela não era casada, enfim, é um problema pessoal deles, ela mora lá e ultrapassa o que a lei exige. Então, é esse pedido para que o Executivo, juntamente com o SAAI, analise a alteração dessa lei para que pessoas que sofrem tanto como essas possam ter esse benefício. Obrigado. Vereador Lidson Lenner, apresento aí o nosso apoio à vossa causa e quem sabe podemos aí estar tendo uma modificação nesta função social da lei do SAAI que possa atingir aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas que tenham alguma debilidade física ou mental, que precisem realmente de estarem amparadas pelo poder público. Senhores vereadores, ainda em discussão as proposições avulsas. Em votação. Senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas.
Senhores vereadores, nós, com a devida acolhida do plenário, voltamos à palavra livre para que os senhores vereadores possam se pronunciar. Estava inscrito e continua inscrito o vereador doutor Sérgio Norfino, do PSDB, e logo depois o doutor Xandinho, do PSD. Caro presidente Luiz Eduardo, em nome do qual cumprimento os demais componentes da mesa, caros colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Bom, inicialmente, só dando sequência à fala a respeito da saúde, que foi colocado pelo colega Sávio, a questão de pessoal na saúde em Viçosa é uma questão bastante sensível, não é? E a questão do pessoal no contexto do programa de saúde da família, e vamos extrapolar para a atenção primária de uma forma geral, tem um problema sério, né, com a perspectiva de um processo seletivo implementado e encaminhado com alguma irregularidade que vai ser avaliado e investigado, mas isso também vai evoluir para discussão, provavelmente, informes nessa casa, a respeito da estrutura de funcionamento do programa Viva a Vida e Perdia, e o consórcio intermunicipal de saúde, né, que foi notícia não muito agradável para a gente aqui de Viçosa e região, a respeito dos problemas que se apresentam e da resolutividade do consórcio no contexto não só de Viçosa, mas com relação à micro-região de Viçosa, é algo que está sendo avaliado e é pauta para discussão na reunião da Comissão de Saúde que a gente vai estar convocando para a semana que vem. Eu quero aproveitar e falar sobre a Comissão de Saúde. No ano passado, a Comissão de Saúde, ela atuou bastante. Nós fizemos reuniões periódicas, né, o colega Edenilson, né, o Geraldinho participou sempre com a gente. E o ano passado a gente discutiu muito a urgência e emergência, que é o contexto do atendimento hospitalar. E com relação à atenção primária, nós implementamos uma rotina de visitas aos programas de saúde da família, às unidades, tentando avaliar as unidades como um todo, tanto do ponto de vista de infraestrutura, como com relação a material, medicamento, equipamento que está à disposição para os profissionais que lá trabalham, e a questão das unidades de saúde da família no contexto do entorno daqueles locais onde elas prestam assistência. E a gente identificou uma série de problemas naquelas que nós visitamos. Não tivemos condição ainda de encerrar as visitas às unidades restantes, nós vamos retomar isso esse ano, e além de retomar isso esse ano, quanto Comissão de Saúde, nós vamos refazer as visitas às unidades que a gente já visitou. Nós já estamos sabendo que a unidade do programa de saúde do bairro Nova Viçosa, não é, está lá com sérios problemas, e o entorno ali, aquela região, é uma região realmente bastante complicada. Ao final do ano, a secretária de Saúde nos trouxe alguns informes de deliberações de algo que seria feito. Nós, então, retornaremos àquela unidade no sentido de saber se efetivamente o que foi proposto foi realizado, e se não foi realizado, quais são as justificativas para que aquilo não foi realizado. Ou seja, a Comissão de Saúde, no ano passado, ela teve uma postura muito proativa, no sentido de, nas visitas, a gente participar, tentar identificar os problemas, e até também participar no sentido de sugestão de soluções e tal. Só que nós, quanto legislativo, quanto vereadores, como já foi dito anteriormente, a gente só tem esse papel de legislar, de fiscalizar, de identificar os problemas, de propor as leis, modificar as leis, mas a gente esbarra quando a questão é executar, não nos cabe executar, né? Porque o legislativo não contrata, não demite, o legislativo ele não adquire medicamento, então o legislativo ele não executa. Mas nós estamos cumprindo muito bem o nosso papel,
que é de estar acompanhando, identificando os problemas. E quanto comissão de saúde, os dois colegas que estão aqui, que são titulares comigo na comissão, eu acho que a gente tem a consciência tranquila de que a gente foi bastante proativo naquele momento. A gente vai continuar a ser durante esse ano, mas a gente vai buscar mais o papel nosso também de cobrar algumas ações que foram propostas que seriam realizadas. A gente quer ver se a coisa efetivamente aconteceu e se não aconteceu, por que motivo. Eu vou pedir a minha reinscrição, porque eu tenho outro assunto para falar, mas rapidamente posso, caro colega? Houve a primeira reunião ontem da comissão designada para discutir o plano diretor. Foi uma reunião mais deliberativa de definição de funções, de discussão de estrutura para funcionamento, atribuições de responsabilidades para cada um dos membros e definição de datas periódicas das reuniões. Nós estamos buscando um local para essas reuniões e uma das coisas que ficou deliberada e que está certo é que o professor Tibiriçá, que é o presidente da comissão, escolhido, ele vai cumprir também a função de porta-voz da comissão. Então, todos os informes dos trabalhos da comissão de discussão do plano diretor, as informações dos encaminhamentos, o que está sendo discutido, o que está sendo apresentado, o professor Tibiriçá, como é correto, ele é o presidente, ele vai estar muito bem inteirado dos assuntos, então ele vai ser também o porta-voz da comissão perante a sociedade organizada, perante a mídia como um todo. Eu me inscrevo para uma nova fala. Aproveitando a palavra do vereador doutor Sérgio, lembramos que dia 19, às 18 horas, nós temos a audiência pública sobre a acessibilidade. Nela está inserida a mobilidade, logicamente. E no dia 21, também, às 18 horas, confere, vereador, foi esse o seu pedido, audiência pública para a discussão inicial do plano diretor. Senhor presidente, quem tinha solicitado? A mudança nós fizemos uma sugestão de horário. Nós aproveitamos e discutimos sobre isso ontem na comissão e é um pedido dos membros que a gente adiasse essa audiência pública para que tenhamos já um andamento da comissão, onde a gente possa trazer algo de concreto para essa casa. Senhores, nós temos aí uma colocação. Uma das exigências do Estatuto da Cidade é exatamente a publicidade aos trabalhos. Então, em verdade, normativamente, é necessário que essa comissão já lance o manifesto da discussão e abra para sugestões. Se nós adiarmos, na verdade, no dia, podemos fazer uma audiência enxuta, curta, já definindo o que foi aqui discutido. O presidente, o representante, o porta-voz, as reuniões serão tais dias, e estaremos recebendo, ou seja, nós temos que cumprir o que o Estatuto da Cidade determina, que é exatamente essa oficialização e também a iniciativa dos trabalhos. Se não me engano, vocês me corrijam, acho que ficou acordado que na sexta-feira, agora às 8 horas, acho que vai haver a reunião, parece, na sede do IMAS. Sexta-feira, na sede do IMAS, às 8 horas da manhã. E essa reunião ela vai ser a abertura formal dos trabalhos da comissão. A argumentação dos membros da comissão com relação à audiência pública, é claro que vai haver o momento, né, no desenvolver dos trabalhos da comissão, de estar ouvindo a comunidade, entendendo a comunidade organizada, ela está se manifestando e apresentando as suas propostas, os problemas e tal, dentro do contexto da discussão do plano diretor. Mas a argumentação é o seguinte, que esse trabalho, o início dos trabalhos, vai ser um trabalho também de instrução, né, a respeito da questão da legislação, o que é o plano diretor, o que vai ser discutido. Então, a comissão ela vai se colocar e, a partir do momento, de acordo com o andamento dos trabalhos, com essa instrução dos membros da comissão, acho que essa audiência pública, ela talvez seja
ela talvez seja uma audiência pública mais produtiva. Então, essa é uma solicitação da comissão, se a presidência da casa, junto com os colegas, aquecerem essa sugestão, é que realmente postergue um pouco a audiência pública, que de fato vai acontecer, para que a comissão ela tenha tempo de iniciar os trabalhos e, num momento oportuno, acho que vai ser uma audiência pública, acho que até mais produtiva e talvez deliberativa. Não vejo problema enquanto presidente de que haja postergação, mas a possibilidade do lançamento oficial ocorrer sem que um dos órgãos, legislativo ou executivo, convoque em audiência pública não é possível. É inócua a validade jurídica de você tornar formal uma discussão sem conhecimento amplo, como proposto dentro da legislação brasileira. A questão de fazer uma adiação, o adiamento e a convocação da própria audiência pública pelos membros, não vejo nenhum problema. Agora, deverá, os trabalhos oficiais, o que vem acontecendo com o correr dos anos, sempre foram postergando e nunca saiu do papel a discussão. Vereador Marcos Nunes. Não, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Talvez o nobre colega tenha usado a palavra errada, ou não sei, né, não adequada, melhor dizendo. Mas é o seguinte, como são 793 ou 96 artigos, acha-se que é um documento muito grande, e o que a comissão vai fazer é exatamente destrinchar esse documento, né? Nós vamos estar dividindo em áreas de trabalho, etc., né, com relator específico, com auxílio jurídico e etc. Bom, então essa comissão formalmente vai começar o trabalho na sexta, né? Mas já começamos o trabalho, na verdade. Vai ser só um lançamento para o quê? Informe, não sei como é que eu diria. Mas Vossa Excelência tem razão. No momento correto, assim que a gente tomar mais ciência do documento, seus detalhes, aí nós vamos trazer para a audiência pública, conforme Vossa Excelência Nós coloca. temos a questão do plano diretor a ser revisto, que é o plano original que venceu os seus 10 anos. Temos uma proposta de plano diretor que foi feita por um advogado que militava dentro do IPLAN, e aos senhores tomarem conhecimento, os senhores verão que ela é muito mais uma proposta de governo do que um plano diretor. Esse foi um dos temas que nós discutimos ontem na reunião, né? O que na realidade a comissão ela vai estar trabalhando, não é? Ela vai estar discutindo o plano diretor em si, aquela lei que foi votada inicialmente, ou a gente vai se debruçar em cima desse último documento. Então, a documentação ela é vasta, ela é extensa, então a ideia é essa. O termo postergar que eu utilizei não foi realmente muito correto. A audiência pública ela vai ocorrer, inclusive é fundamental que haja uma audiência, talvez nem uma só, às vezes até várias, né, para poder a gente desenvolver os trabalhos da comissão, porque na questão da discussão do plano diretor, ouvir a comunidade é fundamental. Se os senhores vejam, por exemplo, quando tornamos clara e aberta a participação das pessoas numa audiência pública, todos aqueles segmentos da sociedade que querem contribuir e querem se manifestar, nós devemos partir da lei que já existe e que ainda, apesar de ter expirado o seu prazo, estar, vamos dizer, com o prazo vencido, ela ainda continua em vigor. Nós temos uma proposta muito mais ampla do que o plano em si, que foi um plano feito por técnicos das áreas várias e não por um técnico da área jurídica. Então, são dois momentos. Então, na verdade, nós vamos discutir o plano diretor, que é uma lei vigente, e não a proposta jurídica feita por um companheiro da nossa área de militância. Portanto, considerando as razões aqui apresentadas, solicito à secretaria que faça a publicação do adiamento da audiência pública, tendo como pressuposto que a comissão, os membros que compõem a comissão dessa casa e outros membros reunidos, assim o decidiram.
Para o uso da palavra, o senhor vereador Helder Evangelista, do PHS, reinscrito, desculpe, Helder, desculpe, é o doutor Xandinho, apesar dos grisalhos serem diferentes. Doutor Xandinho, por favor, vereador do PSD. Por favor, por gentileza, vereador. Boa noite, presidente, boa noite a todos que me antecederam. E, na semana passada, o presidente Luiz Eduardo pediu que o Helder, a Marilange e eu fôssemos à Caixa Econômica Federal para olharmos a documentação referente à Minha Casa Minha Vida, da comunidade das Posses e da Coelhas, né? Hoje, o Helder, o Wagner e eu estivemos lá na Caixa Econômica Federal e conversamos com o senhor Francisco, até ele que esteve aqui na casa a respeito dos banheiros. E ele nos disse o seguinte, que não existe a construção com relação às posses. Não existe a construção, não há nenhum contrato assinado. E, segundo o senhor Francisco, há uma construtora que protocolizou a documentação e está sob análise. A construtora, segundo ele, está aprovada e esta está em condição que o próximo passo vai ser feita a análise jurídica e, em seguida, a análise de engenharia e, se tudo estiver em conformidade com a legislação vigente, será assinado o contrato e o próximo passo, e aí sim que irá começar a construção. Uma parte? Sim. Poderia perguntar a Vossa Excelência o nome da construtora? Eles passaram para Vossa Excelência? Não, ele não nos disse o nome da construtora. Ele não nos disse, das posses, não, né? Senhor? Na verdade, eu já tenho esse nome aqui. É a JSC Empreendimentos Limitada. JSC Empreendimentos, né? E com relação ao empreendimento das Coelhas, a empresa Tecom, ela fez, que segundo o senhor Francisco também, houve reuniões e fora juntada a documentação. Porém, ele não soube nos informar se foi aprovado. E essa empresa, ela queria uma contrapartida do executivo, do município, né? Essa contrapartida seria que o SAAI iria fazer as instalações de água e esgoto e auxílio na pavimentação. Ocorre que quando o executivo ele disse que não teria condições de arcar com esses gastos, ela parou ao meio do caminho. Ela não continuou. Essa foi a informação que nos passou. O Helder também estava... deixei de falar alguma coisa? Não, foi correto. O que eu ia falar, já até não vou nem usar a tribuna mais, mas o que eu ia falar é justamente sobre isso. Quanto à Tecom, o problema da Tecom foi justamente a questão da contrapartida, né? Agora Tecom Engenharia. E não a empresa que o professor Edelmino citou na Eu não sei se eles têm reunião outro passada. nome. O senhor citou qual empresa, professor? É só para a gente tirar todas as dúvidas. Tecom Alfor. Tecom Alfor, de propriedade do senhor Alexandre e senhor Cláudio. Bom, eu tinha ouvido Alfor, não sabia que era a mesma empresa. Tecom e Alfor é um nome só. Positivo. Então, são esses que ele disse. Só concluindo, senhor presidente, que eu não vou fazer uso da tribuna, que foi uma grande pena a gente não ter dado continuidade à construção dessas casas populares, porque na somatória de 500 unidades, passa-se a ter 6% sobre o valor das obras, que seria destinado aí ou para a construção de uma creche, ou um PSF, ou uma escola, que seria de muita utilidade nos dois conjuntos habitacionais das Coelhas ali.
Doutor Alexandre, eu tenho solicitado, sem prejuízo da ação fiscalizadora dos outros vereadores, ao Helder, ao doutor Alexandre e à vereadora Marilange, que estavam no período de recesso disponíveis, para que a gente tenha um acompanhamento incisivo dessas questões, para que a gente possa informar a toda a população, para a gente possa tornar público, inclusive acompanhando editais e inscrições, se assim houver. Eu agradeço mais uma vez ao trabalho dos senhores, para que a Câmara realmente seja informada. Eles disseram, o Helder até conseguiu o número do telefone e o e-mail do senhor Fernando, de Juiz de Fora. O senhor anotou, né, vereador? Eu prestei atenção que o senhor havia anotado, eu nem o anotei. Eles são do Juiz de Fora, caso tenha alguma vereadores, dúvida, precisar de lá também. Se possível, eu solicito que para a próxima semana os senhores possam agendar, ou na outra, uma reunião em Juiz de Fora, para a gente ver até então como está esse processo lá em Juiz de Fora, na regional, para a gente realmente saber que a falta de informação, ela realmente nos faz perder tantos recursos, tantas oportunidades. E, pois não, vereador? Só uma parte rapidamente. O senhor Fernando, ele é responsável por qual processo dentro desse contexto? Por gentileza. O senhor responde, Helder. O Fernando, segundo o Francisco, ele é da base de Juiz de Fora. Toda a documentação é encaminhada a essa base, da Caixa Econômica Federal. Ele também é da Caixa. Inclusive, senhor presidente, o senhor está pedindo para que a gente fosse até lá, mas essas informações que nós estamos passando aqui, ela foi passada pelo Fernando via telefone para o Francisco, que é o gerente da Caixa. Então, este mesmo. Sim, mas exatamente nesse sentido, porque aí a gente passa a estar diretamente relacionado, que acredito que um dos objetivos do Minha Casa Minha Vida, um dos objetivos da presidente Dilma, é que esse processo todo seja transparente, seja ágil, e acredito que nós podemos colaborar com isso. Nós podemos ajudar, porque à medida que verem que existem representação política interessada, está apresentando soluções, o nosso povo pequeno, nosso povo mais humilde, ele vai ser favorecido. Então é por isso que eu acho que nós devemos realmente estar atrás para poder, algum entrave que houver, que seja através dos deputados que aqui representam essa comunidade, aqui votados, eles possam estar nos ajudando a desentravar o processo. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Xandinho. Reinscrito para o uso da palavra, o senhor vereador, líder do Partido dos Trabalhadores, Sávio José, popularmente conhecido como Sávio São José. Barão, semana passada foi assim, uma noite de refrigerantes, e logo depois reinscrito o professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas novamente. São dois assuntos rápidos. Primeiro, eu não poderia deixar de falar também da reunião do transporte escolar. Estive aqui na sexta, junto com o vereador Paulinho, vereador Geraldão, vereador Geraldinho e vereador Helder passaram por aqui. E eu quero dizer o seguinte, e de uma forma muito tranquila, a lei do transporte escolar ela é boa. Não peguemos as falhas operacionais que aconteceram para jogar uma lei que foi construída, eu não estava aqui, mas o senhor presidente estava, o senhor vereador Lidson Nene, vereador João, vereador Meio Quilo. Não peguemos uma lei que foi construída por uma Câmara, com a participação, o vereador Marcos Nunes, com a participação da população, e vamos desqualificar essa lei por causa de pequenas falhas operacionais. Todos os senhores aqui, todos que nos veem pela internet, sabem a precariedade que é o transporte escolar de Viçosa. E sabe, vereador Meio Quilo, que existe uma empresa de ônibus que fatura bem com isso. Bem com isso.
E em relação a isso, eu não tenho meias palavras. Então, a lei ela serve para organizar esse transporte escolar. Teve falha? Não era para ter, tem que corrigir. Agora, nós não podemos deixar o transporte escolar como ele era feito nos últimos 3 anos, vereador Geraldinho. Por favor, meio aqui. O professor Edelmino comparou o transporte escolar, o ônibus com o táxi. O táxi transporta 4 pessoas, o ônibus transporta 45. Então, de certa forma, é uma comparação meio confusa. Agora, tem um outro lado. Um caminhão de areia para ir em Porto Firme e voltar, que vem com 12 toneladas, coitado de caminhoneiro, quebra direto, não dá R$4 o quilômetro. E o ônibus, nem que se pôr 400 pessoas em cima, vai carregar 12 toneladas. Sei lá, se eu estou até fazendo uma brincadeira. Então, pode se comparar com um caminhãozinho de areia. O cara pega seu caminhão, desce para Porto Firme, anda 70 quilômetros até no Areal. A maioria dos caminhões até quebra no meio do caminho, para ganhar em torno de R$100 livre no caminhão de areia. Isso quer dizer 3 quilômetros de ônibus rodado. Muito bom exemplo, vereador. Então, para a gente ver como que essa lei de transporte escolar ela é necessária. Eu queria dizer à população da Barrinha que eu estive lá no protesto. Eu cheguei um pouco atrasado, né, vereador Paulinho? Na hora que eu cheguei, o vereador Paulinho estava saindo, estive no protesto. Sou favorável a esse tipo de manifestação, que se ocorreu de uma forma ordeira. Não acredito que tenha democracia na veia quem é contra a manifestação e quem é contra o povo falando, como a gente ouviu palavras aqui na reunião de sexta-feira. Agora, uma coisa é impressionante. Os moradores aqui da Barrinha falaram. A escola do Laranjal, vereador Paulinho, ela está, segundo os moradores, a 2,5 km da Barrinha. Se não tivesse uma ponte que tem 3 anos que está quebrada. Não são 3 dias, nem 3 semanas, nem 3 meses. 3 anos sem uma ponte. Um conhecido meu, no final do ano passado, acidentou lá. O carro, ele achou que tinha a ponte, não tinha sinalização nem nada, o carro entrou lá, perca total no carro, quase morreu. E vou ter um município que não tem a ponte. Se tivesse a ponte, a escola estaria mais perto da Barrinha. Não dentro de 1,5 km que prevê a lei, mas estaria mais perto. Então o município fala, o transporte é isso, é aquilo, e se exime de responsabilidade, é a mesma administração que tem 3 anos que deixa a ponte quebrada no Laranjal. A última coisa, o doutor Sérgio colocou aqui, eu ia tratar do assunto, mas que bom que ele falou que a Comissão de Saúde vai ver isso. Durante a semana, doutor Sérgio, nós ouvimos muitas reclamações sobre o CISMIV. Então, a gente acredita que, principalmente, aí que eu peço ao Ministério Público que faça o seu papel, a gente sabe das dificuldades, mas que analise a prestação de contas, se é que ela existe, do CISMIV. Qual que é a situação do CISMIV? O que está claro e evidente, saiu nos jornais, é que ele perdeu uma verba considerável por falta de prestação de contas, falta de projeto, ou seja, falta de uma boa administração. A gente sabe que a administração ela mudou, só que nós temos que saber em que pé que está esse consórcio. Então, peço aqui aos órgãos competentes, principalmente ao Ministério Público, que dê uma olhada nesse consórcio intermunicipal de saúde, quais são as reais causas para a perca do recurso e por que ela se encontra na situação que está. O vereador Lidson queria falar? Só para a questão de cálculo, essa ponte que o senhor menciona aí é a da linha férrea? Vereador Lidson, eu não sei especificar para o senhor. A ponte que eu menciono foi o que os moradores da Barrinha tiveram aqui e falaram, a ponte que liga a Barrinha com Laranjal tem 3 anos que está quebrada. Sim. Não, porque a outra tem 2 anos que foi anterior. Né? Tem outra que já tem 2 anos que está quebrada. 2 anos, mas é da linha férrea. Essa outra... Essa já tem 3, essa já está mais velha. Essa é a junção Cidade Nova. Não, isso aconteceu ano passado. E Laranjal. Eu só estou repassando a informação que me chegou. Isso foi ano passado. Ok. Tem um ano. Tira 2 anos, aí tem bastante coisa. Também. Obrigado, vereador. Vereador professor Edelmino.
Obrigado, senhor presidente. Ainda quero fazer uma reflexão a respeito do transporte escolar e suas consequências, vamos colocar assim. Ficou muito claro, o vereador Paulinho Brasília, que acompanhou a reunião, também, eu acho que já chegou a comentar a respeito, o vereador Geraldão, essa questão do transporte escolar acabou evidenciando um outro problema sério na educação municipal, que são as diferenças em termos de qualidade de uma escola para outra. Então, é urgente que a comissão aqui de educação, juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com a Inspetoria de Ponte Nova, façam um trabalho junto às escolas estaduais e municipais, na tentativa de exatamente equiparar essa qualidade de ensino, que se assim fizesse, a gente entende que já iria reduzir bastante a questão do problema em relação ao transporte escolar. Muita gente está deixando de estudar próximo de casa, viu, vereador Sávio José, para estudar um pouco mais longe, exatamente porque a escola próxima, ele entende que não é uma escola de qualidade. Aí, quando ele faz a opção para estudar mais distante de casa, ele passa a estudar mais de 1,5 km e, automaticamente, de acordo com a lei do transporte escolar, ele perde esse direito de ser transportado. Bem, pois não, vereador Sávio? Obrigado, vereador. Não vou tomar o seu tempo, mas como Vossa Senhoria, eu esqueci, gostaria de elogiar também o trabalho da secretária de Educação, da Glaucia, que encampou essa lei do transporte escolar. E, repito, apesar de falhas pontuais, organizacionais, ela defende também o cumprimento da lei. Obrigado. Obrigado, vereador Sávio. Semana passada, quando eu ocupei essa tribuna e falei a respeito das casas populares, que a empresa Tecom estava iniciando a discussão para poder construí-las, já com o aval do executivo, praticamente, né, o aval já fechado, eu fiz aqui uma denúncia que eu entendo que é uma denúncia séria, que é tráfico de influência. Agora, os vereadores que estão na comissão, que o senhor presidente assim indicou, têm que entender que tráfico de influência, você não tem ali, vamos dizer assim, a documentação formal do fato. Quando eu vim aqui na semana passada, eu não tinha nenhum documento em mãos, ficou parecendo que era uma denúncia irresponsável por parte desse vereador, e não é. É uma denúncia séria, né? Assim como vocês foram atrás de documentos, né? Eu também fui atrás de documentos, e eu tenho aqui em mãos a comunicação entre a empresa Tecom com a Caixa Econômica Federal, lá de Juiz de Fora. Quem estava naquela ocasião diante lá dos trabalhos era o Dalmo, então tem uma documentação aqui. O primeiro contato da Tecom oficializado com a Caixa Econômica Federal foi no dia 18/6/2013. E para mostrar que existia, sim, todo o interesse por parte do Executivo em relação a essa parceria, vamos dizer assim, com a Tecom, está aqui protocolado, junto ao IPLAN, está aqui protocolado, todo esse interesse de construção dessas casas lá próximo do Conjunto Habitacional das Coelhas. Inclusive, nós temos aqui, depois vou passar para a comissão que o senhor presidente nomeou, temos aqui, para vocês terem uma ideia, o comunicado do SAAI para com a empresa, falando de todas as condições para poder colocar rede de água, rede de esgoto, no local onde seriam construídas as casas. Temos aqui um comunicado da CEMIG, né, também se colocando à disposição que teria, viu, vereador Alexandre, toda a condição para se instalar a estrutura elétrica naquele local. Então, enfim, você tem toda a documentação aqui, que configura claramente o interesse legítimo do Executivo para poder fechar esse negócio com a Tecom e iniciar a construção. Eu avaliei aqui rapidamente, porque eu recebi esses documentos hoje à tarde, né, até fiquei ansioso, né, em função do horário aqui da reunião da Câmara, mas só para vocês terem uma ideia, o que ficou faltando, vamos colocar assim, para realmente fechar esse contrato da empresa com a Caixa Econômica Federal, com o Executivo. Simplesmente o preenchimento do que a gente chama de FRE,
que é a ficha de resumo do empreendimento. Então, eu quero colocar para vocês aqui que não era simplesmente, né, uma intenção. Não era uma intenção. Tinha se caminhado, senhor presidente, bem rapidamente, tinha caminhado muito além disso. Inclusive, conforme eu falei na semana passada, a TECOM chegou a negociar uma área próxima às Coelhas para poder iniciar a construção das casas. Está aqui formalizado a intenção de compra e venda por parte da proprietária. E volto a dizer, o pessoal da TECOM não é um pessoal amador. Ninguém faz um investimento desse tamanho se não tivesse já praticamente fechado o negócio com o executivo. Estava tudo pronto. Então, volto a dizer, só foi alterado isso aí em função de um telefonema que o senhor Dalmo, lá em Juiz de Fora, recebeu do filho do senhor prefeito. Então, eu estou formalizando aqui uma denúncia realmente de tráfico de influência. Eu quero que fique registrado isso. E da mesma maneira que eu estou entregando esses documentos aos colegas aqui, eu vou formalizar um relatório e vou encaminhar para a Procuradoria Estadual. Porque isso é muito sério. Conforme o senhor presidente colocou aqui, o conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, tá? Isso aí é o sonho de muita família. E a gente tem que ser responsável e respeitar isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o senhor presidente Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Esse balançar de mãos, às vezes, ele pega as pessoas de surpresa e as pessoas têm o manifesto de uma forma assim muito momentânea que eu observo com bastante atenção. Senhor presidente, eu quero trazer inicialmente aqui algumas considerações. Primeiramente, queria deixar que nós pudéssemos estar encaminhando de forma bem clara, agora mais do que nunca, essa questão do agendamento de posse dos documentos, da cópia dos documentos, que eu gostaria que fosse feita de forma oficial, professor, ou seja, existem os agentes dessa casa que, por força de resolução, aliás, por força de normativa, estão aptos a estarem copiando e conforme ou confere de acordo com o original. Que o senhor levasse até essa comissão esses documentos para essas questões. Com relação ao assunto do transporte escolar, professor Sávio, o problema não é pontual, não. O problema é estrutural. É estrutural por quê? A escola da Barrinha, foi dito, não está com término. A creche de Nova Viçosa, mesmíssima coisa. A escola de Nova Viçosa, a mesmíssima coisa. As pessoas têm medo, têm pavor do Raul de Leone e da Escola do Bom Jesus. Vimos, nesses 2 dias que se passaram, quando a mídia, considerado o 4º poder desse país, deslanchou com a morte do jornalista, do cinegrafista que estava acompanhando o movimento das ruas. Por quê? Se estamos dentro de casa, estamos sitiados por aquele traficante próximo ali que domina a situação. Se estamos na rua, estamos amedrontados por aquele assaltante que é manifestado ou por aquele meliante, como diz na linguagem policial, está nos acuando na rua. Em todo momento dessa sociedade, o povo vai para a rua para a manifestação. E eis que aparecem os black blocs, ou não sei que nome, e naquele momento, contra
contra a segurança nacional, porque não existe movimento com maior legitimidade do que aquele feito de forma pacífica. Senhores, tenham a experiência que aqui tirei. Um dia vieram 12 jovens aqui, mascarados, pintados, eu parei a reunião e pedi um minuto de atenção. Pacificamente eles saíram. Pedi à vereadora Marilange que aqui ficasse, fui e conversei com eles. Perguntei como é que estava o movimento. Me disseram, nós vamos fazer uma grande passeata tal dia. Já comunicaram com a polícia? Eu perguntei. Não, nós não conseguimos falar. Consegui agendar uma reunião com o comandante, lá compareci com eles. A partir daquele instante, eles passaram a andar entrosados com a polícia. E quando aqui estiveram, com o apoio da polícia, para evitar que exatamente esses bandidos que chamam de baderneiros estivessem juntos, quando aqui estiveram, qual foi a minha surpresa? Quando encontrei um cordão de isolamento feito pelos estudantes, feito pelo movimento, para que a cama não fosse invadida. Não foi um cordão da polícia, não. Foi um cordão da responsabilidade da democracia, que, sem aparecer em momento algum, eu fiz com eles uma negociação para que eles tivessem legitimidade e paz naquele movimento. Eu fiquei orgulhoso do meu povo e da minha gente. Eles poderiam entrar, eu confiava que eles fariam as manifestações, usariam o microfone e não iriam depredar nada. Mas eles mesmos, eles não permitiram que ninguém entrasse nessa casa. Por quê? Quando aqui vieram antes, foram respeitados. Fizemos tudo o que deveríamos fazer. Agora, senhores, é preciso repensar com muita força a questão do cumprimento da questão do passe escolar, pois o terror está no coração dos pais, só de pensar em colocar os seus filhos em certas escolas. Para o uso da palavra, o vereador doutor Sérgio Norfino, do PSDB, e logo depois o vereador Marcos Nunes, do PT, também reinscrito, e o professor Idelmino, também reinscrito. Boa noite mais uma vez. Bom, senhores, vão me dar licença, mas eu gostaria agora de sair um pouquinho da nossa política local e fazer alguns comentários e passar algumas informações, eu não poderia deixar de fazer isso, a respeito da questão dos médicos intercambistas no Brasil, em especial os médicos cubanos. O caso da médica Ramona Matos Rodrigues. O que foi divulgado pela mídia nacional e redes sociais acerca do abandono desta médica cubana do programa Mais Médicos do governo brasileiro, coloca às claras a realidade deste programa, confirmando os vários questionamentos feitos pelas entidades representativas da classe médica e outros profissionais do sistema judiciário e aqueles ligados às instâncias de proteção do trabalhador brasileiro. Críticas ao programa são visíveis em testemunhos de médicos participantes, inclusive com relação a critérios de distribuição que deveriam priorizar áreas desassistidas com foco na atenção primária. A forma de distribuição não observam as reais prioridades e necessidades das áreas contempladas. Segundo o depoimento do médico William José Bicalho, por exemplo, de São Paulo, que ocupa a 3ª posição no ranking do número de médicos registrados por 1.000 habitantes no Brasil, 2,58, recebeu praticamente o mesmo número de médicos estrangeiros que o estado do Pará, com índice de 0,83 na penúltima posição, na primeira fase do programa. Já o Tribunal de Contas da União questiona o porquê o governo contrariou a lei e decidiu pagar antecipadamente os serviços da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, pelos Mais Médicos.
Uma auditoria sobre o programa está sendo realizada pelo TCU e será enviada ao Procurador-Geral do Trabalho. Outros questionamentos apontados dizem respeito ao teto de remuneração e aos critérios utilizados para a prestação de contas. Como agravante, existem milhares de médicos atuando no Brasil sem o diploma de medicina revalidado. É preocupante a existência de um esquema de intermediação, exploração de mão de obra estabelecido no contrato firmado entre o Ministério da Saúde, a OPAS, que receberá 5% de todos os salários cubanos, sem justificativa ou previsão legal para tanto, o que poderá representar até 510 milhões de reais para este organismo internacional. A contratação dos médicos estrangeiros não atende aos princípios da transparência, equidade e promoção da sustentabilidade dos sistemas de saúde dos países em desenvolvimento. Trata-se de um processo de contratação de médicos sem avaliação de suas competências para assistência à saúde da maior e mais carente parte da população brasileira. Em nota aos médicos do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais, tendo em vista as revelações da médica cubana Ramona, afirmam que este caso é mais um desdobramento de uma ação do governo federal que, de forma irresponsável, autoritária, demagógica e em nome de soluções simplificadas para problemas complexos e preocupado com marcas de gestão, tem atropelado a legislação, ferindo direitos humanos, individuais e do trabalhador. Os poderes judiciário e legislativo são conclamados a envidar todos os esforços possíveis para preservar a integridade física e moral de todos os intercambistas, inclusive no que se refere a possíveis represálias. Situações como a desta intercambista reproduzem outras que aconteceram com mais de 5.000 médicos refugiados de Cuba. A falta de transparência na contratação dos intercambistas, com a ausência de direitos trabalhistas, restrição de liberdade dos cubanos no Brasil, já foram denunciadas pelos conselhos de medicina junto a organismos nacionais e internacionais, tais como Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, Supremo Tribunal Federal e Organizações Internacional do Trabalho e Organização Mundial da Saúde. O relato da intercambista Ramona Matos Rodrigues e as consequências de seu pedido merece atenção especial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, relator das ações diretas de inconstitucionalidade, números 5.035 e 5.037, que contestam a legalidade da iniciativa do governo. Estou encerrando, presidente. As entidades médicas conclamam as autoridades brasileiras, universidades, imprensa e todos os movimentos da sociedade civil organizada, além dos médicos, a se posicionarem contra qualquer agressão aos direitos humanos, individuais e do trabalhador. Para as entidades médicas, o respeito à dignidade da pessoa humana é o princípio do Estado democrático de direito, o qual deve ser observado para permitir o pleno exercício da cidadania em todos os seus aspectos. Apenas um comentário, rapidamente. Agora à noite eu li, doutor Sérgio, que o ministro da Saúde informou que 24 médicos cubanos já saíram desse programa e pediram asilo político. Para uso da palavra, o vereador do PT, Marcos Nunes Coelho Júnior, e logo depois, inscrito, professor Edelmino, reinscrito, aliás, para o uso da tribuna. Senhor presidente, queria apenas, boa noite de novo, pessoal, apenas dar algumas notícias para vocês. A primeira delas diz respeito ao CODEMA, nós ficamos sem a nossa reunião de janeiro, e a nossa reunião de fevereiro foi bastante concorrida, com pilha de quase de 1 metro de processos para serem analisados, e o CODEMA fez a reunião ali na estaçãozinha Hervé Cordovil, mas assim, a gente nota, senhor presidente, que o Conselho de Defesa do Meio Ambiente ele está com uma postura extremamente interessante, ao mesmo tempo que a gente nota um crescimento da responsabilidade das pessoas que trabalham com questões ambientais
Especificamente, vamos dizer, os chamados botaforas, né? Eu estou no CODEMA há muito tempo, foi através da gente, ou do nosso exercício lá dentro, que a gente teve que georreferenciar os aterros de Botafora. Há um costume, às vezes, do dono do aterro levar para aquele local não a terra pura, né, que é o correto, mas restos de construção civil, e o CODEMA, digamos assim, não está perdoando não, entendeu? O que a legislação determina, o DEMA tem autuado, né, e aí muitas vezes o proprietário vem reclamando. Então, dá essas notícias para vocês. Primeiro que tem uma série de botaforas que estão dentro da técnica, né, feito direitinho, bonitinho, como com as saias, sem o perigo da erosão, levar a terra embora. Mas, por outro lado, ainda existem problemas, né? Ainda existem problemas, as multas estão sendo aplicadas, ainda existe problemas na zona rural, né, de grande movimentação de terra, que não é competência do CODEMA. Mas dizer isso, né, existe problemas de difícil solução, né, vou citar uma para vocês, né, existe a necessidade, enviou-se um projeto para a gente, solicitando a construção de um muro, aqui nessa região ali não vou saber dizer a região, mas descendo a Rua dos Passos aqui, aquela região do córrego de São Bartolomeu que passa ali. Então, já existe um muro construído, e depois existe um vácuo, né, e não tem muro. Depois existe um outro muro construído. E há necessidade de construir um muro de gabião nessa região. Só que a legislação não permite. Aí o dono do prédio fala, olha, mas o prédio vai cair, né, está assoreando e está entupindo o rio. Então, o que a gente faz? Né? Já é um local antropizado, e são problemas que a gente lida com ele. Mas o que fazer? Nós não podemos ir além do que a justiça determina, né, e dizer que nós vamos autorizar uma construção a 30 metros. Por outro lado, vai cair o prédio em cima do Ribeirão, que vai ser um acidente ambiental pior do que se fizesse o gabião. Enfim, né, são questões aí que a gente tem discutido fortemente lá dentro do CODEMA. Né, só para dizer que a gente amplia, apesar de que ainda há problemas, né? Há problemas e muitos problemas, fruto, né, desse nosso sistema, vamos dizer, capitalista, que o cara quer ganhar, ele precisa, e aí ele invade tudo mesmo, porque o que importa é o ganho do momento. Né? Nós tivemos hoje também a reunião do Conselho de Segurança Alimentar, que eu quero dar uma notícia ruim, né? Nós temos tido problemas enormes no Programa de Aquisição de Alimentos, o PA que a gente fala, o Programa de Aquisição de Alimentos com doação simultânea. Né, o governo federal compra dos pequenos produtores e doa para entidades beneficentes, mas a burocracia de prestação de contas, que, né, a Conab vive mudando, tem dificultado em muito a vida do agricultor. Esse programa é excelente, ele faz o agricultor diversificar sua produção, ele atua na segurança alimentar, né, que ele se alimenta melhor no campo. Se ele alimenta melhor no campo, ele tem uma saúde melhor no futuro, não vem para a cidade, porque é uma possibilidade dele ficar lá, né, enquanto o PNAE, né, o programa do PNAE, que é aquele 30% para alimentação escolar, ele vai de vento em popa, porque ele está mais simplificado, é uma lei mais adequada. A outra da aquisição de alimentos tem tido uma grande dificuldade. Eu e o vereador Sávio estivemos também nessa segunda-feira visitando os gabinetes dos deputados Rogério Correia, Paulo Lamac, tratando também de assuntos relativos aqui ao nosso município, emendas parlamentares, o apoio à agricultura familiar, né? Só dando essa notícia aqui para vocês. Muito feliz fiquei também com a reunião do plano diretor de Viçosa. Eu acho, né, quem dera, viu? Eu ainda estou um pouco descrente, apesar de estar lá batalhando, mas o que nós precisamos realmente é o seguinte: a gente não necessita de um prefeito que queira tirar as coisas de debaixo do braço. Acho que a sociedade hoje ela tem competência de sentar, fazer um plano e dizer o que nós queremos é isso aqui. E aí esse prefeito vai e gerencia. É o que nós estamos precisando, é isso que nós necessitamos para Viçosa avançar. E eu sei que a equipe está muito animada, é muito trabalho, mas a equipe está bastante animada e eu espero que a gente tenha bons frutos nesse trabalho. Esses 5 minutos é terrível, né? Muito obrigado, viu, senhor presidente, pelo tempo, mas já esgotou aqui. Obrigado. Infelizmente, nós tínhamos daí Aliás, parece que ainda existe o vácuo, que a comissão não conseguiu uma designação de um membro do CREA. E exatamente por não haver uma designação, nada aconteceu desde o período em que a comissão foi instituída.
quando tomamos a decisão de estar abrindo esse espaço para que tivéssemos 3 segmentos políticos representativos da comissão, é exatamente para que isso acontecesse. Atitudes, para que houvesse ações para resolvermos os problemas. Queria aproveitar, senhores, e pedir aos senhores que na terça-feira, às 16h30, nós possamos estar aqui reunidos para a exposição de algumas decisões a serem tomadas, inclusive com relação à senhora secretária de governo, a dona Sueli, que estará conosco, mas antes vamos discutir problemas aqui de informes internos, de ordem interna, para colocarmos os senhores vereadores a par de algumas situações, dentre elas a questão de transmissão ao vivo das reuniões que não fosse pela internet. Então, solicito que os senhores, às 16h30, possam estar conosco na terça-feira para essa reunião. Professor Edelmino. Obrigado, senhor presidente. Já me adiantei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu tenho algumas coisas ainda para ser colocado. Primeiramente, o vereador João Januário, ele falou aqui da importância de termos nessa casa um engenheiro para poder acompanhar, né, as nossas fiscalizações, né, junto à Secretaria de Obras, principalmente. Mas só lembrar, viu, senhor presidente, que nós temos aqui, já nessa casa, um engenheiro e que vem cumprindo, pelo menos mediante as minhas solicitações, brilhantemente, né, esse papel, né, que é o senhor Wagner, em vários momentos que eu precisei de um parecer, claro que não oficial, né, mas ele esteve juntamente comigo, né, e desempenhou brilhantemente esse papel. Tá? Então, viu, o vereador João Januário, né, o Wagner, né, que aqui trabalha nessa casa, né, ele tem qualidades para poder acompanhar, desempenhar bem esse papel. Ele fez isso em várias oportunidades, né, que eu necessitei. Uma outra questão, fui procurado aqui por vários estudantes que estudam à noite em faculdade, que trabalham no comércio, viu, vereador Marcos? Nós tivemos a mudança do horário de funcionamento do comércio no final do ano, né, aquelas datas festivas, que passou de 8 horas, funcionava de 8 horas da manhã até as 18 horas, e passou a funcionar das 9 às 19. E estava se entendendo que após as festividades esse horário voltaria, né, ao que seria o horário original, mas não voltou. Então nós temos um desentendimento aí por parte do sindicato patronal com o sindicato dos funcionários do comércio. A gente tem que buscar aí no Código de Postura em relação ao funcionamento, né, se isso está adequado, se eles estão, né, passando, atropelando, né, uma lei municipal. Mas a grande verdade é que os estudantes eles estão ficando prejudicados, porque eles saíam, né, às pressas aqui do comércio para chegar na faculdade em cima da hora, e agora eles não podem mais fazer isso. Chegam pegando lá o segundo horário, às vezes já no meio do terceiro horário. Então, enfim, é uma questão que a gente vai ter que discutir, né, ver aí no Código de Postura, procurar junto ao nosso jurídico, né, porque realmente está muito desconfortável para aqueles alunos que querem se qualificar, né, querem se formar, querem levar os seus estudos adiante. O vereador Marcos Nunes deve ter se coçado aqui para poder falar, mas em função do tempo, né, vereador Marcos, a gente entende que é um intervalo muito pequeno, mas até esse dado momento, eu pelo menos acabei tratando essa questão do processo de cassação movido por parte da senhora Cristina Fontes, em relação ao pleito eleitoral, exatamente porque eu entendia que tinha que esperar o desenrolar um pouco mais dessa questão. E o desenrolar está acontecendo. Parece que já existe, sinalizado aí por parte da promotoria, né, um pedido de cassação, né, do diploma do senhor prefeito. Eu acho que vai caber daqui a pouco a decisão judicial, vamos colocar assim, por parte da juíza, que deve ocorrer aí até final de fevereiro, né, uma vez que vai ter uma troca, né, da magistrada, né, cabe aí com certeza recurso, mas enfim,
né, parece que as coisas começaram a acontecer nesse sentido. Bem, uma outra questão ainda é em relação à CPI do terminal rodoviário. O vereador Mequilo, né, que vem acompanhando os trabalhos, vereador Geraldão, vereador Sávio, eu quero colocar aqui, enquanto presidente da comissão, né, parlamentar de inquérito terminal rodoviário, o quanto o executivo ele tem dificultado o trabalho dessa comissão. Os documentos que nós pedimos em relação à movimentação financeira do terminal, nenhum deles foi entregue. Os únicos documentos que foram entregues foram as oitivas que a comissão criada pelo executivo fizeram e mandaram para essa casa. Bem, quando a CPI ainda não estava instaurada, eu, na condição de vereador, fazendo uso de uma lei que foi aprovada nessa casa em anos anteriores, eu tive lá em loco para verificar essa documentação e me foi negado. Foi argumentado naquela ocasião, olha, a CPI está sendo instaurada, então, por meio da CPI, vocês oficializam, né, o pedido desses documentos. Oficializamos e nenhum documento foi entregue a essa comissão. E nós temos ainda peças fundamentais, que seriam de grande importância, né, para o trabalho dessa comissão, né, a senhora Glória Aparecida não compareceu, o senhor Fernando não compareceu. Então, enfim, eu vejo aí, né, uma tentativa, né, de desconstruir essa CPI, né, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a falta de documento se torna o documento maior, porque a falta de documento vai indicar exatamente irregularidade. Só rapidamente, senhor presidente, a próxima reunião nossa, encerrando as oitivas, na segunda-feira, às 15 horas. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhores vereadores, após o pronunciamento do senhor vereador professor Edelmino, sendo o último reinscrito da noite, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, especialmente suplicando a proteção de Deus para os nossos novos trabalhos. Boa noite e até a próxima.